Boa tarde, pessoal. A gente vai dar início ao nosso podcast aqui. Basicamente, a gente está discutindo o que cada assunto impacta na economia brasileira. Estamos aqui com o Emerson, que vai falar sobre. A indústria têxtil, vou falar que ela é responsável pela produção de tecidos, de roupas e de materiais ligados à moda da indústria aqui no Brasil. E já é uma das mais antigas indústrias do Brasil e que gera até hoje em dia muito desemprego. O Gabriel. Eu vou falar sobre a indústria metalúrgica, que atua no mercado na importação e exportação de aço, seja bobina, chapas, vergalhões, fio-máquinas, entre outros produtos que movimentam bastante a economia brasileira. Para o Carlos. Eu vou falar agora sobre silvicultura, que é uma ciência. Essa ciência é a prática, né, de cultivar e manejar e conservar florestas de forma planejada e sustentável. Marcos. Boa tarde, turma, todos que estão ouvindo o nosso podcast. Vou falar um pouquinho sobre a educação na economia. E o que seria a educação na economia? Ela refere-se ao estudo de como a educação influencia o desenvolvimento econômico e vice-versa. E o meu assunto do Bernard é agricultura. E agricultura, como a gente sabe, é desde lá do campo até a mesa do consumidor final, tendo uma participação muito importante na economia brasileira, na balança comercial do Brasil. E Emerson, como que a indústria têxtil ela influencia na economia do Brasil? Eu acredito que ela gera uma influência muito grande pela quantidade de emprego em todo o Brasil. E ela está presente em todo o Brasil, essa indústria, então gera milhões de empregos. E principalmente no setor de vestuário e moda. E Gabriel, da tua parte, como que a metalúrgica influencia na economia brasileira? Então, a indústria metalúrgica ela tem grande significância na economia brasileira. Ela gera muitos empregos, contribui muito para o PIB, especialmente na indústria de transformação, né? As empresas elas recebem essas mercadorias que eu citei, como chapas, bobinas, e elas transformam essa mercadoria, esse ferro, em outras mercadorias, como pregos, parafusos, entre aspas. Ela impulsiona exportações, trazendo divisas para o país e fornece insumos essenciais, como eu acabei de citar, né, para setores de construção civil, automotivo e máquinas. E além de atrair bastante investimento e fomentar a inovação tecnológica. E Carlos, conta um pouquinho para nós da silvicultura, como que é a influência dela na economia brasileira? Então, a silvicultura ela é uma peça-chave. Ela gere milhões de empregos, né, assim como toda a indústria, e ela movimenta cadeias produtivas inteiras, de plantações à indústria de celulose, papel, móveis, energia e até biocombustíveis. E só em 2024, vou passar um dado aqui, só em 2024 o setor florestal representou cerca de 1,5% do PIB brasileiro. Então isso mostra que além de grandes polos no sul e sudeste, o setor também impulsiona o desenvolvimento em áreas rurais, contribuindo para fixar famílias no campo e render e gerar renda local. E falando um pouquinho agora com o Marcos, como que a educação influencia nessa nossa economia, Marcos? Então, já na educação, ela tem uma influência significativa na economia, tanto para o individual quanto para o nacional, pois ela impacta diretamente a produtividade, o crescimento econômico e reduz a desigualdade e desenvolvimento social. Tem aqui alguns impactos da educação na economia, tipo como aumento de produtividade, melhores salários e empregos, crescimento econômico, redução da desigualdade e desenvolvimento social, como citei antes. E investimento na educação, pois investir em educação, especialmente em educação de qualidade, como no IFC, ou algumas organizações públicas aí no Brasil afora, é fundamental para desenvolvimento econômico e social a longo prazo, pois é um investimento que gera retornos significativos em termos de produtividade e inovação. E com esse investimento,
se a gente consegue reduzir a pobreza, né? E ter uma melhor qualidade de vida. E, Bernard, para finalizar esse tema, como que você vê a influência da agricultura na economia? Cara, a agricultura, a resposta é direta e de forma profunda, porque o agronegócio ele representa cerca de 24% do PIB brasileiro, então se for ver, é quase a metade, só para ter uma ideia, considerando toda a cadeia, desde a produção no campo até a distribuição. E também, além disso, ela é responsável por mais de 40% das exportações nacionais, então o que significa que quem garante boa parte do dinheiro estrangeiro que entra no país. Produtos como soja, milho, carne bovina e café são os nossos campeões de importação. Eles ajudam a manter a economia estável, principalmente em momentos de crise. Bom, agora que a gente viu o assunto de cada um que vai dissertar sobre, eu acho que vale a pena a gente trocar uma ideia e falar sobre quais são os principais produtos exportados. Carlos, na silvicultura, qual que são os principais produtos exportados no teu tema? Então, o principal produto, né, o mais exportado no caso, é a celulose. O Brasil ele é um dos maiores produtores e exportadores no mundo, né, da celulose, principalmente para a China, a Europa e para os Estados Unidos. Além disso, exportamos papel, painéis de madeira, carvão vegetal e, mais recentemente, bioprodutos, né, que é muito importante, né, para a nossa sustentabilidade. Bioprodutos como lignina e biomassa para energia. Ou seja, não é só a maneira bruta, né, que a gente produz e exporta, mas produtos com valor agregado. Então esse setor ele busca cada vez mais agregar e diversificar, né, na exportação e na produção dos produtos. E Marcos, claro que quando a gente fala produtos exportados não é o teu caso, porque você é tipo um prestador de serviço, que não deixa de ser educação. O que você pensa quando eu falo produtos exportados na área de educação? Cara, na educação não tem o que se exportar a não ser a capacidade humana. A galera se capacita, estuda, se forma e assim exporta seu profissionalismo no mundo afora. Investimentos em educação são considerados investimento no capital humano de um país, o que pode levar a um aumento de produtividade e crescimento econômico a longo prazo. E Emerson, a indústria têxtil, quais são os principais produtos? Cara, os principais produtos são os tecidos, planos, camisetas, jeans e lingeries. Aqui também um dado legal, que em 2023 foi cerca de 1 bilhão foi exportado para a América Latina, Estados Unidos e Europa. Então o Brasil sempre foi um dos maiores, na verdade, de exportação. O Brasil está em 4º lugar nesse ramo. E a metalúrgica, Gabriel, o que tem a falar para nós? Então, como já citei antes, né, os principais produtos exportados pela indústria metalúrgica, de uma forma resumida assim, ela é dividida em cinco produtos para exportação, né, que seria o aço, que se englobaria em chapas, bobinas, vergalhões e tubos. Aí tem o ferro gusa, alumínios, que seriam lingotes, chapas e perfis, ligas metálicas, especialmente ferros ligas, cobre e seus derivados, zinco e níquel, que são os produtos de maior exportação, né? Esses produtos são usados em setores como construção, automobilístico, naval e de bens capital. E bom, bora falar da agricultura. Quais são os principais produtos exportados? Bom, na agricultura, a soja, como a gente bem sabe, a gente tem exemplo aqui do Porto de São Francisco do Sul, a Bunge, ali, que é uma empresa multinacional gigante, todo mundo conhece, é o carro-chefe a soja, mas também tem o milho, tem o café, do qual o Brasil é o maior exportador mundial, e o açúcar. Não podemos esquecer também das carnes bovinas, de frango e suína, que tem grande mercado na China, Europa, Oriente Médio. E esses produtos são essenciais para a nossa economia, mas também para a segurança alimentar global. Bom, agora vamos falar um pouco de futuro. Eu gostaria de saber da sua parte, Bernard, como a tecnologia e a inovação se enquadram na agricultura? Então, ela está num processo de, como toda a IA aí que a gente está vendo, está num processo de transição, né? Hoje o campo brasileiro é um dos mais tecnológicos do mundo, se for comparar. Como o uso de máquinas modernas, drones, sensores, sistema de irrigação inteligente,
e até inteligência artificial. O agricultor consegue produzir mais, não com menos recursos, mas gastando menos, porque você implementar essas tecnologias sai caro, mas lá na frente ela se paga. Um exemplo também tem as sementes transgênicas, que são resistentes às pragas e ao clima, o que reduz perda e aumenta a eficiência. A inovação tem sido uma aliada importante para tornar a agricultura mais competitiva e produtiva. Legal, legal. E da sua parte, Marcos, como é que a tecnologia e a inovação têm impacto na educação? Cara, tecnologia e inovação vem transformando a educação, tornando mais engajadora, personalizada e acessível. Os recursos como plataforma de aprendizagem online, realidade virtual e aumentada e ferramentas de gamificação estão aprimorando a experiência de aprendizagem e oferecer novas possibilidades para alunos e professores. Um exemplo bacana que a gente pode ter foi na pandemia, que os professores tiveram que se reinventar para continuar a educação e não travar todo mundo. Tipo lá, tendo aulas online, por videochamada, teve canal de TV, que a galera teve que fazer lá. E antigamente tinha para os mais velhos, tipo eu e o Bernard, Telecurso 2000. Trintou? Não, legal, legal. E da sua parte, Carlos, da silvicultura? Então, falando um pouco aqui sobre o papel e da tecnologia e inovação na silvicultura, é gigantesco esse papel, né, que a tecnologia e a inovação tem. Então, o Brasil ele é referência mundial em tecnologia florestal. Nós temos melhoramento genético de árvores, monitoramento por satélite, drones, manejo de precisão em sistemas digitais para gestão, né, para a gestão sustentável, né, desculpa. Então isso aumenta a produtividade, reduz custos e minimiza impactos ambientais. Então é muito importante esse papel mesmo da tecnologia e inovação na silvicultura. Ela é gigantesca e tem tem uma grande importância, né? E da sua parte, Emerson, na indústria têxtil? Cara, nós temos aqui investimento em tecidos inteligentes, né? Que hoje ele faz muito bom o ambiental, né? A parte ambiental ele faz uma parte muito importante. Impressão digital de tecidos, automação de fábricas. Esses são os 3 pontos que são investindo muito forte, mas lá fora, que infelizmente no Brasil aqui o investimento é muito pouco nessas pesquisas e desenvolvimento comparado aos outros países. Só que aqui no Brasil a maioria das empresas ainda usa o método tradicional, infelizmente, né? E ainda tem muito a evoluir o Brasil e investir, porque é um retorno que sempre vai agregar, né? E a indústria metalúrgica, o que tu acha como... Então, na indústria metalúrgica, ela vem passando por várias fases de modernização, né, com o uso da IA, automação, Big Data e até impressão 3D. Isso ajuda bastante no controle da qualidade e na redução de perdas, né, no processo, e sem falar de busca de materiais mais leves, resistentes e menos poluentes para o meio ambiente. A inovação vai garantir a competitividade dessa indústria no cenário global. Ou seja, quanto mais tecnologia e quanto mais inovação a indústria apresentar, mais ela se enquadra na competitividade global. Bom, continuando aqui o nosso podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos ambientais e sociais. Em relação à agricultura, Bernard, o que tu tem a dizer para nós? É um assunto meio clichê, porque a gente já sabe tudo que sai na mídia aí, mas a expansão agrícola também traz impactos negativos e não pode ser ignorados. No aspecto ambiental, há o aumento de desmatamento, principalmente na Amazônia e no Cerrado, além do uso excessivo de agrotóxicos e degradação do solo. Já no aspecto social, há problemas como concentração de terras, a gente vê aquela turma lá se matando por terra, MST lá, conflitos fundiários e até mesmo uma coisa que saiu bastante forte na mídia, e até inclusive esse dia a gente fez um trabalho ali na aula do Ícaro, que foi as condições precárias em algumas regiões. Ou seja, há um custo ambiental e humano que precisa ser enfrentado com responsabilidade. Bom, vamos para a indústria têxtil agora. Emerson. Eu vou falar sobre principalmente primeiro aqui, o impacto ambiental, né? Então, a indústria têxtil, ela que mais polui umas
Na verdade é uma das que mais polui no mundo, principalmente pelo o excesso de água. Um exemplo aqui, uma camiseta de algodão, ela pode utilizar 2.700 litros de água. Outro ponto também é o produtos químicos no tingimento. Então ela polui muitos rios e outros meios de água aí que passam no solo, né? Também grandes gerações de resíduos têxtil. No Brasil, um exemplo é 170 mil toneladas de retalho por ano. É muita coisa, né? Se for parar para pensar. Emissão de gases, então CO2 então, é muito poluente, não, que cai no ambiente ele não nunca mais sai. Então é algo que isso aí tem que ser batido em cima das empresas, né? Para não poluir, que para sempre fica ali, né? E impacto social, vou falar por parte produtiva e boa, seria a parte de emprego, né? Então, ele emprega mais de 1 milhão de pessoas no Brasil aqui, né? E sendo a maioria mulheres, que a maioria das indústrias não consegue botar mulheres na indústria. E no têxtil a maioria é mulheres. Só que também pelo lado negativo tem o trabalho informal e precariado, né? Como nós já vimos bastante em aulas ali no nosso IFC, aqui teve bastante escândalo, principalmente em São Paulo ali, em centros urbanos, por trabalho de escravidão. E outro ponto também é a desigualdade de renda, um salário que costuma ser muito baixo, e principalmente nas etapas iniciais. Então pagam muito baixo e não tem um contrato, não tem nada que ajude esses empregados. Bom, ótimos dados apresentados por nosso amigo Emerson. E Gabriel, já na indústria metalúrgica, o que você tem a nos dizer? Bom, vou falar dos impactos ambientais na indústria metalúrgica. A gente sabe que a indústria metalúrgica ela consome bastante energia, ela consome bastante água e ela é uma das principais emissoras de gases poluentes. Então, além disso, ela gera bastante resíduos sólidos e líquidos. Então, ela polui o meio ambiente de diversas formas, né, de diversas maneiras. Os impactos eles afetam comunidades inteiras, principalmente onde há mineração e grandes plantas industriais. E é um setor que precisa equilibrar sempre a produção com a responsabilidade ambiental, né? E a gente sabe que isso é bastante difícil de acontecer, tendo em vista que a partir do momento que você, né, tem uma indústria ali, é muito difícil você conseguir conciliar entre a produção e o meio ambiente, né? Às vezes os donos das indústrias, as pessoas que trabalham lá, acabam conciliando e pensando muito mais na indústria, no lucro, do que no próprio meio ambiente. E os impactos sociais, entre os aspectos positivos dos impactos sociais da indústria metalúrgica, um dos principais destaques é a geração de empregos e renda, o desenvolvimento tecnológico e a disponibilidade de produtos. Conforme eu já falei antes, né, o desenvolvimento tecnológico hoje na indústria metalúrgica é um carro-chefe, vamos dizer, né? E um impacto negativo é que a poluição ambiental, o desemprego estrutural e a precarização do trabalho. Então a gente pode concluir com isso que, como citado antes, né, se você tem uma indústria, você trabalha numa indústria e acaba dando mais importância para a produção do que para o meio ambiente, você acaba entrando num desequilíbrio, né? Ô Carlos, tu que trabalha lá na Vega, tem uma questão que eles separam os animais silvestres que são encontrados lá, né? Então, assim, lá na Vega, cara, eles cuidam muito, né, dessa questão. Então, tipo, eles procuram, né, caso eles precisem fazer uma construção ali, ampliar, né, uma área ali, eles sempre têm esse cuidado, né, com o ambiente, com os animais. Então, assim, ali eles respeitam muito isso, né, os animais ali, a gente, andando pela empresa ali, a gente anda ali e sempre vê, né, capivaras, tamanduás também, gato do mato e vários animais, né, que ali, porque
Ali tem uma grande concentração de animais por ser uma área bem florestada, né? Bem com muita fauna ali, então é bem importante e esse cuidado que eles têm é muito Sim. legal. E a silvicultura nessa questão? O que você vê? Cara, é uma questão muito importante, a silvicultura, então, ela é uma questão muito importante e os principais impactos, né, envolvem monocultura, né, e o consumo da água. Ali na Vega eles têm um consumo de água bem elevado, né, por ser uma grande indústria. Então ali eles têm uma empresa ali que eles cuidam disso já, que é a Veolia ali, eles fazem todo esse tratamento da água, então eles desperdiçam muito pouco e eles têm esse cuidado, né. Então, como eles também têm o uso de defensivos e redução da biodiversidade, que eu já falei aqui, né, sobre a fauna, sobre os animais. E se o manejo né, não for bem feito. Então, por isso exige, né, legislações rigorosas, né, no Brasil, além de certificações como FCS e PEFC. E que essas legislações elas garantem, né, boas práticas. Então, para produzir, essas legislações elas são importantes, né, para produzir, mas produzir com responsabilidade, né. Então, a ideia é garantir que florestas, né, plantadas, elas sejam sustentáveis e que protejam áreas de vegetação nativa. E um impacto, aqui eu vou falar um pouco sobre impacto social. Ela não tem só esse impacto no ambiente, no meio ambiente, né. Então, ela tem impactos sociais significativos, né. E quando bem feito, a silvicultura ela gera oportunidades sociais, né, e desenvolvimento, mas precisa ser bem planejado, porque é uma questão muito importante, como eu já falei, né, uma questão bem, como eu posso dizer, bem rígida, né. Então, o diálogo e fiscalização para evitar problemas sociais e garantir que, né, os benefícios cheguem e de forma justa, né. E eu falei um pouco aqui sobre a silvicultura, né, sobre os impactos ambientais. Eu quero saber um pouco agora, Marcos, na educação, cara, como que é isso? Os impactos ambientais e sociais, como que é que tu vê na educação, né? Cara, a parte da educação, basicamente, seria na parte somente ali do ambiental. Refere-se à poluição, tanto ali com gasto de papel, energia. A galera que vai para as escolas aí não usa o transporte público para economizar a poluição com carro, essas paradas assim. Vamos lá. As consequências das atividades escolares no meio ambiente são tanto positivas quanto negativas. Elas podem gerar resíduos, consumir recursos naturais e contribuir para a poluição, mas também pode promover práticas sustentáveis e conscientizar sobre a importância da preservação ambiental. Alguns impactos negativos aqui, como recursos, geração de resíduos, poluição, infraestrutura inadequada. E os positivos, a conscientização. Uma educação ambiental pode aumentar a conscientização sobre a importância da sustentabilidade e a necessidade de proteger o meio ambiente. Como alguns citaram aí, as empresas se preocupam nessa parte, porque além de doer no bolso, com a multinha severa, tipo acaso na indústria têxtil, por exemplo, se poluir um rio ali, a parte fluvial, os ministros ali da agricultura ali vêm forte, uma multinha pesada, que pode chegar a falir a empresa, dependendo, se tiver um porte pequeno ali, que uma vez trampei numa empresa de indústria têxtil e os caras eram severos. Antigamente não tinha tanta fiscalização. A galera ia lá, usava a água que for, vamos jogar ali no rio ali. Hoje em dia, você fez isso aí, errou, jogou no rio, poluiu, os caras vêm em cima lá para saber o que, por quê, e o que a empresa vai fazer para poder corrigir o... Um exemplo que a gente tem aqui também, que esse dia a gente apresentou lá no Marinho, lá, pesquisa e ação, né? Que daí ele vai ver o impacto ambiental que está tendo, no nosso caso lá era dengue, e aí a gente vai, a pesquisa e ação se tratava disso, e no foco da dengue, instruir o pessoal, que não deixa de ser uma educação, e para falar o que pode ser combatido e prevenido. Gerando um efeito dominó, tipo lá, a indústria têxtil polui um rio e mais pra frente a agricultura lá na sua plantação vai pegar essa água contaminada, vai contaminar o alimento, aí contamina a população e por aí vai. E a demanda só aumenta. E na parte social, tipo, os impactos sociais abrangem desde a formação do cidadãos críticos e
participativos, até a redução da desigualdade social e promoção do desenvolvimento econômico e social. Uma educação de qualidade pode transformar vidas e comunidades, abrindo portas para melhores oportunidades e um futuro promissor. Já falando sobre, nós já falamos sobre poluição, agora vamos pegar um outro ponto, né, que é a sustentabilidade, que é prevenir isso aí, que agir desses modos. Eu acho que eu vou puxar primeiro pelo Bernard, hein, que é a agricultura. O que tu acha que a sustentabilidade pode ajudar aí? Bom, como eu falei que para a agricultura expandir tem o desmatamento, mas assim, é possível produzir ao mesmo tempo preservar? Em muitos dos casos a turma acha que não, mas a resposta é sim. Existem soluções como o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, que permite recuperar áreas degradadas e usar o solo de forma mais inteligente. O uso de bioinsumos, produção orgânica e certificações ambientais também ajudam o produtor brasileiro a acessar mercados exigentes como o europeu, agregando valor ao produto. Com políticas públicas corretas e consciência ambiental, o agronegócio pode e deve ser modelo de sustentabilidade. Aqui agora passando uma palavrinha aí que abriu o Marcos, que vai falar sobre esse ponto. Pode falar, Marcos. Então, só comentando aqui sobre a parte da agricultura, lá no interior de São Paulo, o que rende lá a economia é tudo gerado através da indústria de açúcar e álcool. E se for colocar na ponta do lápis, ela gasta uma energia, gasta água pra caramba. Porém, elas são autossustentáveis, tipo, a mesma energia que ela gasta para poder produzir o açúcar, o álcool, ela consegue na queima da Tem os dois lados da moeda, né? Ela queima o próprio bagaço da cana, gerando energia que sustenta a própria energia que a indústria gasta. Sim. E depois, tipo, a quantidade de água que ela gasta lá para fazer a parte de lavagem da cana e tudo mais, ela passa por uma estação de tratamento que tem na própria usina, que, digamos lá, ela capta X metros cúbicos de água do rio, faz todo o fluxo lá dentro da usina, cai nessa estação de tratamento e depois eles descartam lá, tudo ok, para não gerar aquele problema lá da indústria têxtil, de poluir a água. Sim. E descartar lá, porque senão a multinha que vem, ó... Vem firme, né? Ia falar na parte da educação, pode ser promovida através de diversas práticas e abordagens, envolvendo a escola como um todo, desde a infraestrutura até a integração de tema no currículo escolar. A educação ambiental e a conscientização dos alunos e professores, implementação de práticas sustentáveis no dia a dia das escolas e a promoção de uma cultura de responsabilidade social e socioambiental. São alguns dos caminhos importantes. Aí, alguns exemplos aqui: educação ambiental integrada, escola sustentável, conscientização e engajamento, currículo e práticas pedagógicas, parcerias e envolvimento de comunidade, inovação e tecnologia, e avaliação e monitoramento. Esses são alguns aspectos aí para sustentabilidade na educação. Não, show de bola. Até um ponto também que posso acrescentar aí, a educação até de sustentabilidade nas empresas, né? Então, dentro das empresas, bater nesse Instruir ponto, bem o instruir empregado, bem os empregados, até porque para prevenir, às vezes, tu pode estar operando um maquinário que pode estar poluindo. Exatamente. E sempre tem um dado ali. Esses dias lá na minha empresa teve um caso que, esse dia não faz um tempinho já, teve um caso que a gente deixou escapar um pouco de ureia, cara. Escapou um pouco de ureia pra matagueira que tinha lá. Pô, foi matando tudo as árvores. Eu nunca vi daquilo. Por mais que o fertilizante seja adubo para poder crescer, mas se tu usar ele incorreto, ele mata tudo. E aquele dia, cara, deu um BO do caramba, meio ambiente, tudo. Então acho que é muito importante, né, manter essa prática nas empresas, né, para conscientizar, né? É porque tudo aquilo que tu massivo, que tu instrui, que tu coisa, deixa a turma apto, a turma só vai fazer mesmo se for... Vira um padrão. Vira um padrão, só vai fazer esse mesmo se não quer. Sim, vira um sim. padrão. Então, assim, toda vez que tu instrui o funcionário, faz isso é certo, isso é errado, o cara só vai fazer mesmo porque se ele for... E, cara, é uma coisa que eu acredito que costuma. O cara sai da empresa, ele faz isso em casa também. Faz isso em casa, influencia em casa, na em rotina. casa, então isso é muito bom socialmente também, né? A gente Sim. falou ali sobre a parte social, então afeta também e é muito importante, cara. Agora, só um ponto também, isso aí também afeta culturalmente, né? Então é uma Sim, cultura que a é uma pessoa cultura, cria. mano. É porque Então- tu aprende lá na empresa, tu traz pra tua Tu casa. leva pra tua casa, né?
Então é isso aí. Agora também, já mudando de assunto, na verdade, passivicultura, como que você acha que a sustentabilidade faz a diferença aí? Cara, o caminho na silvicultura é investir em pesquisa, diversificar, desculpa, diversificar espécies, recuperar áreas degradadas, né? Integrar a lavoura, pecuária e floresta e ampliar parcerias com comunidades locais. Além disso, os créditos de carbono, eles estão ganhando força, né? Como uma nova fonte de receita para quem preserva. Então, basicamente é isso, cara. Unir economia verde, tecnologia e comunidade. O Gabriel, sobre a metodologia, o que tu acha que a sustentabilidade pode fazer a diferença aí no Brasil, no mundo? Então, na indústria metalúrgica, a sustentabilidade ela passa muito pelo transporte, né? A partir do momento que a gente recebe este material ele tem que sair dali para ir para os clientes, ou ali mesmo ele é feito os produtos, né, conforme eu falei ali, e esses produtos eles têm que chegar no cliente final, numa loja ou até numa rede de distribuição. Então, esse transporte geralmente ele é feito por caminhões, né? E a sustentabilidade na metalúrgica ela passa muito por isso, pela veículos mais eficientes e menos poluentes, né? Conforme a gente viu lá no IF, esses dias na palestra lá da transportadora da Voel, eles desenvolveram junto com a ArcelorMittal, em parceria, um caminhão 100% elétrico. Então, assim, isso é um avanço muito grande, tanto tecnologicamente quanto para a sustentabilidade, né? Agora imagina comigo se todas as transportadoras tivessem essa iniciativa de tentar por meio próprio de Hoje o custo é desenvolver. muito caro, mas Não, sim. o cenário é isso, é todo mundo procurar essa... Hoje o custo é muito caro, mas pensando tende a baixar, futuramente, tende a baixar. pensando futuramente seria o ideal. Porque né? aquele dia o cara falou que lá na Europa já tem veículo rodando com hidrogênio. Então sim. imagina, ele falou que com 100 litros de água roda não sei tantos quilômetros. Então o cenário é esse. Hoje é muito caro, mas o cenário é baixar e a sustentabilidade cada vez aumentar. Então, na indústria metalúrgica é praticamente isso. A sustentabilidade ela vem através dos veículos menos poluentes e com a mesma eficiência ali, para menos emissão de gases poluentes por parte dos veículos. E vai abaixar os preços porque, querendo ou não, o petróleo aí não é um recurso renovável, né? Então já a geração de energia a gente consegue fazer usando aí energia eólica e tudo mais. Tem várias fontes de energia solar que são sustentáveis e não fica só na parte do combustível. Um dia o petróleo acaba, hoje em dia tem abundância perdida por aí, mas quando acabar... mas já tá a gente ficando vai ter que carinho. buscar outros meios. Já tá ficando carinho, já tá meios. ficando carinho. Por isso que tá aí o crescimento dos carros elétricos aí. E agora a pergunta para o nosso amigo Emerson, como que a sustentabilidade ajuda de alguma forma na indústria têxtil? Na verdade, ela ajuda socialmente toda a comunidade e as empresas, né? Mas aqui eu peguei uns pontos aqui, né? Materiais ecológicos, eles podem ser utilizados como algodão orgânico, tecidos reciclados e fibras biodegradáveis. Então já uns pontos já que ter essa prevenção, né? Também reaproveitamento de água. Eu acho que esse aqui no ponto que as empresas já fizeram. Eu acho que voltando para um pouco da metodologia, a ArcelorMittal já fez em Tubarão isso aí, pegar o reaproveitamento. Mas voltando para cá, também a energia. Eu acho que a energia solar é um grande ponto aí de sustentabilidade. As empresas têm que bater nessa tecla, tem que conseguir ter uma sustentabilidade maior. Também redução de resíduos, né, cara? Então, isso é um outro ponto. Então, saber também como descartar. Então, isso aí na verdade, até nós no dia a dia tem que saber descartar. Nós falamos sempre das empresas, mas nós no dia a dia tem que saber descartar. E as empresas têm que bater nessa tecla porque, como eu falei, é uma cultura. Então, quem aprende na empresa passa para em casa e faz a reciclagem correta. Tem também os tingimentos menos poluentes. Então, assim, menos poluente na verdade tem que ser não poluente, né? Então tem que
ter esse investimento. Mas tem que ter- reduzindo já tá Isso, bom mas, tamanho. mas sempre tem que chegar no zero, né? Tem que chegar no zero. Isso aí eu acho que qualquer foco Mais da próximo empresa do zero. é o mais próximo do zero e o objetivo é o zero. A sustentabilidade, eu acho que esse é o foco. Eu acho que os governos têm que bater na tecla e as empresas também têm que ter essa iniciativa, não ver como um prejuízo, sim algo socialmente melhor, né? Não um Vai- gasto. É um vai investimento, na verdade, Ser, né? vai ser um gasto. Também tem a transparência de produção. Então as empresas têm que ter aquela transparência de ver o que produzem, o que não, passar para o cliente o que está produzindo ou não. Eles têm que saber o que está poluindo ou não, até o cliente, pô, isso aqui polui, isso aqui não. O cara saber o que ele Tá comprando, consumindo, né? Então isso aí beneficia as empresas e também Consumidor o consumidor. E por último, acho que de todas passaram aí, cara, mas é o órgão público, né, cara? Então cobrar as certificações e as empresas entregarem. Então acho que isso aí tem uma fiscalização em cima, tem que ter, isso em qualquer lugar tem que ter. E se eles entregando certificações em top, eu acho que tendo uma averiguação correta, acho que tá tudo para dar um sucesso aí, essa sustentabilidade. Então, pessoal, assim que chegamos ao fim do nosso podcast, agora uma breve conclusão de cada tema. O meu, no caso da agricultura ali, a gente aprendeu que a agricultura é um dos motores da economia brasileira, mas também que ela crescendo precisa vir junto a responsabilidade tanto social quanto ambiental. Eu acho que também vou puxar aqui sobre a empresa têxtil, né? Então, na mesma pegada, acho que socialmente a empresa têxtil tem que crescer muito, evoluir muito e investir nesse ponto, porque ainda não é transparente, tem muito ponto de escravidão e muito poluição. Acho que isso aí ela tem que melhorar muito e investimento em tecnologia. Acho que esse é o meu ponto. Bom, na indústria metalúrgica, né, só concluindo, a gente abordou vários temas aqui, como economia, né, sustentabilidade, impacto ambiental. E na indústria metalúrgica, assim, falando de uma maneira geral, ela precisa melhorar bastante, principalmente na parte de impactos ambientais, né, na parte de sustentabilidade, ele também acho que ela deixa um pouco a desejar, mas, todavia, entretanto, porém, eu acho que com a evolução, né, com a evolução de tecnologia e tudo mais, tende a melhorar muito. Falando sobre a silvicultura, né, eu diria que é um setor essencial para o Brasil e pode crescer ainda mais sem abrir mão da conservação ambiental, né. Então a silvicultura bem feita, a silvicultura bem feita é parte da solução, né, para o desenvolvimento sustentável. Bom, e já para concluir aqui na educação, acho que é fundamental, porque qualquer lugar, qualquer setor precisa de uma educação, tanto para a parte de sustentabilidade, parte de meio ambiente e tudo mais. E aqui eu queria deixar aqui meu agradecimento ao professor Robson, porque eu nunca tinha lidado com uma didática dessa de podcast. Então, obrigado aí a todos os participantes. Se alguém tiver alguma coisa para falar e acrescentar. Acho que foi isso aí, a palavra de todos que tu falou já. Acho que agradecimento, acho que não só essa matéria, não é só essa didática, na verdade, a matéria toda em si, né, foi bem, muito boa. foi no Então, semestre todo só um foi agradecimento em geral mesmo, acho que a palavra dele falou por todos nós aí.